sou o professor Carlos Campos. Estamos na nossa aula de número 75 do nosso curso de probabilidade. Trouxe aqui um problema do Enem do ano de 2015. Vamos ver como é que resolve isso aí. Vamos ler. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Ou seja, a probabilidade dele falar, tem que compreender e falar, é 30%. Então eu coloquei aqui, ó, a probabilidade, esse I quer dizer compreender e falar inglês, é 30%. Então, a probabilidade do contrário, né, dele não compreender e falar inglês, é 70%. Esse tracinho aqui quer dizer sempre a negação. Então, a probabilidade dele não compreender e falar inglês é 70%. Bom, o que mais? 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Então, ficaram os 3 lá, os 3 alunos dessa escola, né? Ficaram lá aguardando a entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos, qualquer um dos 3. Aí ele fala, agora vem a pergunta, a probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta oralmente respondida em inglês é... então é assim, então 3 caras lá, os 3 alunos, o entrevistador entra e lança uma pergunta em inglês. Ele quer saber a probabilidade, né, do aluno entender e responder. Ou seja, ele tem que entender inglês e responder. Ó. Ele tem que estar aqui, ó, né? Senão não serve. Bom, esse problema você pode fazer tanto do modo direto como do modo indireto. O direto vai ficar um pouquinho grande. O que seria o direto? Não são 3 alunos? Então eu teria que pensar, bom, ele quer que o aluno, que o professor lá entenda, né, a resposta dele também. Então, ele vai ter que ser o quê? O primeiro aluno pode entender inglês, os outros 2 não. Ou então, o primeiro e o segundo entendem e falam inglês, o terceiro não. Ou então, os 3 entendem e falam inglês. São 3 possibilidades e para cada um eu tenho que ver as possibilidades de troca, né? O primeiro, o segundo. Então é muito melhor você fazer pelo modo indireto. O que é o modo indireto? O que não pode? O que não pode é nenhum aluno, nenhum dos 3, né, falar, né, entender e falar inglês. Então, nós vamos fazer o seguinte, para calcular essa probabilidade, nós vamos fazer o total, que é o 100%, menos o quê? A probabilidade do primeiro não falar inglês, isso aqui quer dizer não falar inglês, e o segundo também não falar inglês, e o terceiro também não falar inglês. Porque se eu tirar, né, a probabilidade de nenhum dos 3 falar inglês, o que sobra é a probabilidade, né, de um deles, né, pelo menos um deles responder, que é o que ele quer. Ó. A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida. Ele não quer dizer que seja pelos 3, pode ser por um só. Então eu faço o total menos a probabilidade de ninguém responder. O total é 100%, é um inteiro, menos. Qual a probabilidade do primeiro aluno não saber inglês? É 70%, 70 sobre 100. E, quer dizer, vezes, a probabilidade do segundo também não saber, 70%. E o terceiro também não saber, 70%. Então é 1 menos isso tudo aqui, ó. Então vamos fazer essa continha, 1 menos. Bom, aqui em cima eu tenho 3 zeros, aqui embaixo eu tenho 6 zeros. Então vou tirar esses 3 zeros daqui de cima com 3 zeros daqui de baixo. Repare que aqui embaixo ainda vão sobrar 3 zeros, então vai ficar 1000. E aqui em cima multiplica 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. Subtraindo, pode igualar o denominador, pode pensar na cabeça, né? Porque se aqui é 1000, esse 1 seria o quê? 1000 sobre 1000. Né? Então vai ficar aqui 1000 sobre 1000, menos 343, embaixo fica 1000, e eu faço 1000 menos 343.
Diminuindo 10 menos 3 dá 7, dá 5, dá 657 sobre 1000. Bom, vamos ver a resposta dele. Isso aqui já seria uma resposta. Só que a resposta dele está em porcentagem, né? As opções. Então, como é que eu passo isso aqui para porcentagem? Bom, como o denominador é 1000, para passar por porcentagem, é só dividir, né? Por 10. Então, eu vou dividir embaixo por 10 e também dividir em cima por 10. Vai ficar quanto aqui embaixo? Vai ficar 100, que já vira porcentagem, e ao dividir por 10, desloca uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, fica 65,7 num total de 100, que é 65,7%, que é a probabilidade que o problema está pedindo. Bom, aqui tem que ter isso, né? Está lá, letra B de dado. Então, a resposta é essa aqui. Questão do Enem 2015. Ok, gente? Então, se eu te ajudei, você, por favor, se inscreva no canal. Se puder dar um gostei, ajuda bastante. E nos encontramos na aula de número 76 do nosso curso de probabilidade. Obrigado!